Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. E eu quero falar com você hoje à noite sobre aqueles que preparam o caminho. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 22. Vocês encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. E João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Porque o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente, que o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Amém, meus irmãos? Até aí, pode deixar sua Bíblia aberta. A gente vai voltar para o texto, mas eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos no seu lugar, por gentileza. Jesus, nós queremos nessa noite submeter o nosso coração à palavra de Deus. Eu quero orar para que o Senhor nos dê, hoje à noite aqui, olhos abertos para que nós possamos contemplar o Filho de Deus, olhos abertos para que nós possamos compreender aquilo que a palavra está dizendo a cada um de nós. Jesus, que o Senhor possa, nesse momento, nessa hora, vencer as nossas distrações, vencer o nosso coração, quem sabe, endurecido por alguma situação, mas que todos nós que estamos aqui possamos ser elevados pela palavra de Deus nesse momento e que todos nós possamos continuar sendo transformados por aquilo que o Senhor comunica aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Meus irmãos, se nós olharmos para a humanidade, pessoal do som, se vocês puderem aumentar só um pouquinho o retorno aqui do lado de dentro, por favor, eu agradeço demais. Meus irmãos, quando nós olhamos para a humanidade, se a gente olhar para a humanidade de uma maneira bem geral, bem generalizando as coisas, a gente tem pelo menos dois tipos de pessoa vivendo no mundo hoje. O primeiro tipo de pessoas são as pessoas que gostam de barulho, As pessoas que gostam de muvuca, que gostam de ouvir música, que gostam de som, que gostam de conversa, Pessoas que não conseguem conviver durante muito tempo com o silêncio. Não sei se você faz parte desse primeiro grupo. Mas o segundo grupo de pessoas são as pessoas que, ao contrário desse primeiro grupo, são as pessoas que não suportam nenhum tipo de barulho, Gente que não gosta de som alto, que não é muito dado à música, que não gosta de muita conversa, perto do ouvido. E aí, meus irmãos, geralmente, durante a vida, esses dois tipos de pessoas ou se tornam melhores amigos ou então se casam uma com a outra. A pessoa que ama silêncio e a pessoa que não gosta de silêncio de jeito nenhum. Ou essas pessoas se tornam muito amigas ou então se casam umas com as outras. Porque, meus irmãos, mesmo nós que gostamos de silêncio, e aí eu já estou entregando de qual grupo eu faço parte, que é o segundo grupo, mesmo você que gosta de silêncio assim como eu, a gente não está acostumado, a conviver com o silêncio total, com o silêncio absoluto. Parece que os nossos ouvidos não estão mais habituados com o silêncio, Mesmo quando nós vamos dormir, nós ouvimos ao longe a buzina de um carro, durante o dia é a panela do vizinho no fogo, ou a nossa própria panela, É o celular tocando, é o rádio tocando. Você que mora aqui mais para o centro, é o trem passando de vez em quando, algumas vezes durante o dia e também durante a noite. Só que, meus irmãos, o que o povo de Israel experimentou ao final do Antigo Testamento foram 400 anos de silêncio. A maneira como Deus se comunicava com o povo até então era por meio dos profetas. Mas agora, depois que o livro do profeta Malaquias foi escrito, o que existiu foram 400 anos de silêncio.
Porque o que Deus está fazendo desde o começo da história, desde lá de Gênesis 3, o Senhor está preparando a história para que o seu Filho possa se encarnar como homem e resolver o problema do pecado. E a preparação para que Jesus viesse até a terra, incluiu muitas profecias que Deus deu ao seu povo por meio dos profetas. Mas depois que o Antigo Testamento termina, Israel experimenta agora 400 anos de silêncio, até que Deus levanta um homem chamado João Batista. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, o autor vai dizer que Deus, que nos últimos dias, que nos últimos tempos, tem falado de muitas formas e de muitas maneiras por meio dos profetas, nestes últimos dias tem nos falado por meio do Filho. Então agora finalmente chegou o momento que Jesus se encarnou como homem, o ministério público dele está prestes a começar, o ministério dele terreno está prestes a começar, mas antes disso Deus levanta um homem chamado João Batista. E João Batista, meus irmãos, é o cumprimento de uma profecia que está lá num texto que nós conhecemos hoje como Isaías capítulo 40. Voz do que clama em meio ao deserto, preparai um caminho para o seu Salvador, ou preparai um caminho para o Senhor. E João Batista agora é esse homem, é o cumprimento dessa profecia, dessa voz que clama no meio do deserto, preparando um caminho para que Jesus possa então passar por esse caminho. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu era repórter na TV, logo depois que eu concluí a faculdade, um dos pedidos de matéria que nós mais recebíamos na TV era a respeito de buraco na rua. Todo dia a gente recebia alguma ligação, algum WhatsApp lá na redação, o povo pedindo, pelo amor de Deus, vem aqui na minha rua mostrar que tem um buraco que está aqui faz 1 ano, faz 2 anos e ninguém tampa esse buraco. E aí, meus irmãos, como o brasileiro é criativo, como mais nenhum outro povo na Terra consegue ser, quando a gente chegava lá para poder fazer a matéria sobre o buraco na rua, a gente se deparava com as situações mais inusitadas, Tinha buraco que tinha ganhado até uma decoração no meio da rua, tinha buraco com sinalização para ninguém cair dentro do buraco, tinha buraco fazendo aniversário, de tanto tempo que o buraco estava ali no meio da rua, e as pessoas comemorando o aniversário do buraco, coisas que o brasileiro consegue fazer mesmo em meio a tempos difíceis, Só que, meus irmãos, bastava a prefeitura saber que uma matéria ia ser feita, ou então se algum evento com algum político fosse acontecer naquela região, o que acontecia? Milagrosamente, aquele buraco era tampado e milagrosamente aquele buraco sumia. Meus irmãos, nos tempos antigos, quando um rei ia visitar uma localidade, quando um rei ia visitar uma cidade, antes que ele chegasse naquele lugar, ele mandava na sua frente os seus engenheiros. Ele mandava na sua frente os seus trabalhadores, E qual que era a função desses engenheiros e a função desses trabalhadores? Esses homens, eles iriam passar pelo caminho aonde o rei iria passar e eles iriam então tapar todos os buracos. Eles iriam então nivelar o caminho por onde o rei ia passar. Olha, o rei vai passar por aqui, mas tem um deslize, tem um buraco de profundidade aqui. Nós precisamos então consertar esse caminho. Por quê? O rei vai passar por aqui. Só que, meus irmãos, esses precursores, esses engenheiros, esses homens que iam à frente de um rei, eles não preparavam apenas o caminho, mas eles preparavam também as pessoas que moravam naquela cidade. Então eles saíam tapando os buracos na estrada, mas eles saíam também de casa em casa nas praças dizendo, olha, daqui a alguns dias o rei virá até essa cidade e vocês precisam se preparar para receber o rei. Vocês precisam preparar o coração de vocês, preparar a casa de vocês, preparar a vida de vocês para poder receber o rei que está vindo. E aqui, meus irmãos, em João capítulo 3, é dado então para João Batista essa atribuição. É dado para João Batista essa função de alguém que prepara o caminho. Então Jesus Cristo agora está vindo, pelo caminho do deserto. O mesmo caminho que o povo de Israel trilhou para poder sair do exílio e voltar para Jerusalém. Jesus está vindo agora por esse mesmo caminho. E é necessário que alguém prepare o caminho para que ele possa passar. E na realidade, meus irmãos, esse caminho que João Batista estava preparando para Jesus eram os corações das próprias pessoas que estavam em Jerusalém naquela época.
E João se levanta então com uma mensagem de arrependimento, dizendo que o reino de Deus estava próximo, que o reino de Deus era chegado e as pessoas precisavam então se preparar para a chegada do Filho de Deus. Só que, meus irmãos, essa mensagem que prepara o caminho, essas pessoas que vão à frente de Jesus, preparando o caminho para que ele possa passar, essa mensagem não ficou no passado. Essa mensagem é necessária ainda hoje. Porque esse evento, quando um rei iria passar por uma cidade, a palavra que se usa nas Escrituras é a mesma palavra que se usa para a segunda vinda de Jesus, que é a palavra parousia, ou então a palavra parousia. Ou seja, da mesma maneira que um rei passava por uma cidade nos tempos antigos, nós também estamos aguardando um rei que vai passar pela terra mais uma vez. Só que, meus irmãos, agora, diferente dos tempos antigos, Jesus não vai fazer o caminho do deserto, mas Jesus está vindo com as nuvens e a palavra de Deus diz que todo o olho o verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, até mesmo aqueles que o torturaram na cruz, os olhos de toda a terra verão o Senhor vindo para reinar sobre todas as coisas. Só que, meus irmãos, antes que isso aconteça, o Senhor está levantando nesse tempo pessoas que, assim como João Batista, vão preparar esse caminho. Antes que Jesus retorne à terra, Deus está levantando homens e mulheres que vão preparar um caminho para o retorno do Senhor. Aqui no texto, João Batista diz que ele é o precursor. E precursor é aquele que vai à frente, é aquele que chega primeiro, é aquele que tapa os buracos, é aquele que prepara o coração das pessoas, é aquele que olha para esse Cristo que está vindo e diz sim para esse Cristo de maneira profunda. Porque, meus irmãos, o pai de João Batista era um sacerdote. E na antiguidade, no Antigo Testamento, essa função sacerdotal passava de pai para filho. Então, meus irmãos, se o pai de João Batista era um sacerdote, e o sacerdote servia onde, meus irmãos? Quem é bom de Bíblia aqui? Onde é que os sacerdotes serviam no Antigo Testamento? No templo. Meus irmãos, se o pai de João Batista era um sacerdote, e a função iria passar de pai para filho, onde é que João Batista deveria estar nesse momento? No templo. Só que João Batista, meus irmãos, estava no deserto. Ele estava no deserto porque ele tinha a convicção de que era pelo deserto que Jesus iria passar. E, meus irmãos, aqueles que se dispõem a preparar um caminho para o Senhor, eles muitas vezes serão levados para lugares improváveis. Mas, Pedro, por quê? Porque eles sabem que é nesses lugares improváveis que o Senhor vai passar. Se dispor, meus irmãos, a preparar um caminho para que o Senhor retorne é dizer sim para Jesus de maneira extrema. É muitas vezes estar em lugares onde as outras pessoas não querem estar. Mas se eu tenho convicção de que a presença de Deus está ali, então eu sei que o meu lugar é naquele lugar. Ainda que seja um lugar improvável. Talvez seja assim com o seu trabalho. Talvez seja assim com o lugar onde você estuda. O lugar onde Deus te colocou. E as pessoas olham para você e pensam, mas é um lugar improvável. Você trabalha justamente naquela empresa, naquele hospital, é o lugar mais difícil de se preparar. Só que, meus irmãos, nós não estamos vivendo a nossa vida pela nossa própria vontade, nós estamos preparando um caminho para o Senhor. E nos lugares aonde nós estamos, existem pessoas que também precisam ouvir a mensagem que João Batista anunciou antes que Jesus chegasse. E se nós estamos sendo colocados agora em lugares improváveis, é porque o Senhor então deseja que nós anunciemos essa mensagem nos lugares onde nós estamos. Amém, meus irmãos? Estão comigo ainda? Só que aqui, meus irmãos, começou a surgir uma discussão, entre os discípulos de João e um judeu que estava na região. Jesus e João Batista já haviam se encontrado pessoalmente em outro momento, no Evangelho de João, capítulo 1. E agora eles estão exercendo o seu ministério no mesmo lugar, mas em regiões diferentes. E aí os mestres da lei já tinham mandado, num outro momento, algumas pessoas para poder sondar o ministério de João Batista.
E agora os discípulos dele, esse judeu, começam então a discutir a respeito de batismo. Porque, meus irmãos, os judeus eles já praticavam o batismo aqui no Antigo Testamento. Só que os judeus só batizavam aqueles que não eram judeus e agora tinham se convertido ao judaísmo. Mas qual era a mensagem de João? Todos precisam ser batizados mediante uma consciência de arrependimento. Seja você judeu, seja você não judeu, se você quer Jesus na sua vida, você precisa se arrepender e também confessar o seu arrependimento por meio do batismo. Só que, meus irmãos, a preocupação dos discípulos de João aqui no texto não é nem em relação ao questionamento que eles estão recebendo. A preocupação dos discípulos de João aqui não é nem sobre a respeito do batismo. E aí o versículo 25 vai nos dizer qual era a preocupação dos discípulos de João. E o texto diz: surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E eles foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. E João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se lhe não for dada do céu. Meus irmãos, em resumo, os discípulos de João Batista estavam incomodados porque Jesus chegou depois que João Batista e agora Jesus está chamando toda a atenção para ele. Porque, meus irmãos, durante certo tempo, o fato de Jesus pregar as mesmas coisas que João pregava era bom para o ministério de João. Por quê? Trazia crédito para o ministério dele. Só que, meus irmãos, à medida que o ministério de Jesus crescia, o ministério de João Batista ia diminuindo. À medida que o nome de Jesus se tornava cada vez mais conhecido naquela região onde eles estavam, mais o nome de João Batista e dos discípulos de João Batista ia então se tornando desconhecido. E agora eles estão chamando João para uma conversa dizendo: mestre, olha, aquele homem sobre o qual você profetizou, aquele homem para quem você preparou o caminho, ele chegou na festa depois e agora todo mundo vai até ele, ninguém vem mais até a gente para ser batizado. Meus irmãos, os discípulos de Jesus estavam perdendo de vista que só existia uma mensagem para ser pregada porque existia o Verbo de Deus encarnado. Só existia, meus irmãos, batismo porque existe um Cordeiro de Deus com capacidade de tirar os pecados do mundo. Só que os discípulos de João estavam incomodados com a atenção que Jesus estava então chamando naqueles dias. Só que, meus irmãos, sem Jesus, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós vivemos, perde a razão de ser. Sem Jesus, meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos perde a razão de existir. O próprio apóstolo João escreveu no seu evangelho, no capítulo 1, tudo que foi feito se fez por ele. E sem ele, tudo que foi feito não teria sido feito. Ele é a razão, ele é a essência, ele é o motivo, ele é a pessoa mais importante, meus irmãos, entre nós. Meus irmãos, Jesus Cristo não pode ser apenas um acessório da nossa vida. Jesus Cristo não pode ser apenas um acessório da nossa existência. Não, Pedro, eu faço isso e aquilo, eu faço X, Y e Z, eu sou formado nisso e naquilo. E aí lá na nota de rodapé da sua vida tem: eu também sigo Jesus Cristo. Não, meus irmãos, Jesus Cristo é a pessoa mais importante da nossa vida. Porque, pasme, você não é a pessoa mais importante da sua vida, Jesus é. Eu não sou a pessoa mais importante da minha vida, Jesus é. E os discípulos de João estavam, parece que, perdendo isso de vista, que sem Cristo eles não teriam uma mensagem para ser anunciada. E nós também hoje, meus irmãos, a igreja de Jesus, se nós não temos Cristo para dar para as pessoas, nós não temos nada. Porque, meus irmãos, nós anunciamos a verdade, sim ou não? Só que, meus irmãos, nós não conseguimos fabricar a verdade. Porque a palavra de Deus nos diz que a verdade é uma pessoa. E nós pregamos, nós apresentamos essa pessoa ao mundo, mas nós não conseguimos, meus irmãos, fabricar evangelho.
Nós só conseguimos anunciar um evangelho que já existe. E é isso que Deus tem nos chamado como igreja para poder fazer. Porque a mensagem de Jesus não flui daquilo que nós estamos fazendo. A mensagem de Jesus flui daquilo que Cristo já fez em nosso favor. Como é que geralmente nós pregamos o evangelho para as pessoas? Lá no seu trabalho, olha fulano, senta aqui, deixa eu te contar o meu testemunho. Porque você me conhece hoje, mas há 10 anos atrás, se você me encontrasse, você ia encontrar uma pessoa totalmente diferente dessa que está na sua frente hoje. E qual é, meus irmãos, o ponto? Qual foi o ponto de virada da sua história? Olha, um dia eu conheci Jesus. Olha, um dia alguém me convidou para ir para a igreja. Olha, um dia alguém sentou comigo, abriu a palavra de Deus comigo e leu a palavra de Deus para mim. E depois daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Depois do dia que eu descobri aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário, a minha vida nunca mais foi a mesma. É isso, meus irmãos, que muda a nossa história. E é isso também que muda a história de outras pessoas. Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem daqueles que preparam um caminho para o Senhor. Cristo e esse crucificado. E nós precisamos, meus irmãos, lembrar o nosso coração, lembrar a nossa mente, não nos afastarmos da palavra de Deus, para que nós possamos ter o que compartilhar com as pessoas. Porque, meus irmãos, quando se trata a respeito de Deus, de pregar o evangelho, de viver a vida cristã, é como se nós fôssemos apenas uma janela. Se você olhar para esse vidro aqui, você está querendo olhar para o vidro ou você está querendo olhar para o que está depois do vidro? Pode responder, gente, sem medo. Para o que está depois do vidro. Meus irmãos, nessa caminhada que nós temos, nessa vida que nós vivemos, nós somos a janela, Cristo é a vista. As pessoas estão olhando para você e elas estão desejando ver Cristo em você. As pessoas estão olhando para as nossas vidas, meus irmãos, o que elas desejam encontrar em nós é Cristo. E aí qual é o nosso papel agora, gente? É nós sermos janelas cada vez mais limpas, amém? É nós sermos janelas cada vez mais transparentes, para que cada vez que as pessoas olharem para nós, elas possam não nos ver, não ver o nosso talento ou a nossa pregação, mas que elas possam ver Cristo, meus irmãos, em nós. Se você tem um vidro que está muito limpo, você pode ter até um problema algumas vezes. Quando nós colocamos aquela porta de vidro lá atrás, ela não tinha aquela faixa com o logo da igreja. E aí, meus irmãos, nos primeiros meses de ministério, a gente perdeu a conta de quantas pessoas deram de cara na porta, né? Porque o vidro estava tão transparente, tão limpo, que as pessoas esqueciam dele. As pessoas não enxergavam. Quando elas se davam conta, elas já tinham sofrido o impacto. E, meus irmãos, a pergunta é, se as pessoas esbarrarem com a gente hoje, será que elas vão dar de cara com Cristo? Se as pessoas esbarrarem com a gente hoje na rua, no mercado, no trabalho, onde nós estamos, será que as pessoas vão conseguir encontrar através de nós Cristo? Será que eu e você temos vivido os nossos dias, toda a nossa história, de maneira que nós estamos nos tornando cada vez mais limpos, cada vez mais transparentes, para que Cristo possa ser visto através de nós? Porque, meus irmãos, João Batista é muito claro no texto dizendo: aqueles que preparam o caminho só podem entregar aquilo que eles recebem do céu. Aqueles que estão indo adiante do Senhor, preparando o coração das pessoas para o seu retorno, aqueles que estão anunciando uma mensagem, essa mensagem que eles têm, eles recebem essa mensagem do céu. O que os discípulos de João Batista estavam perdendo de vista, meus irmãos, naquele dia, é que a mensagem que eles ouviram João pregar para eles, essa mensagem João recebeu do céu. Só que parece que agora eles estavam se esquecendo disso, e João Batista está tendo que lembrar aqueles homens. A mensagem que eu anuncio para vocês é a mensagem que eu recebo do céu. Eles estavam tão distraídos com aquilo que João estava pregando, a ponto de chamar João de mestre. E se esquecendo aonde é que João Batista recebeu aquela mensagem. E, meus irmãos, nós muitas vezes também, a gente corre o risco de se distrair
com aquilo que homens e mulheres de Deus têm entregado para nós, e nós acabamos nos esquecendo aonde é que esses homens e essas mulheres têm recebido aquilo que eles nos entregam. Meus irmãos, uma pessoa, por mais ungida que ela seja, por mais santa que você pense que ela é, essa pessoa só está te entregando aquilo que ela recebe do céu. Por mais especial que seja o ministério de alguém, meus irmãos, essa pessoa só está nos entregando aquilo que ela recebe do céu. E quando nós nos esquecemos dessa verdade, a gente começa a passar por algumas frustrações. Quando nós nos esquecemos dessa verdade, nós começamos a enfrentar algumas decepções. Nós começamos a nos esquecer de que os nossos irmãos continuam sendo humanos. Começamos a nos esquecer de que os nossos irmãos continuam sendo gente. Eu me lembro que depois da minha ordenação, eu sei que muitos de vocês estavam aqui naquele dia, né? Eu pedi para o pastor Gaspar para poder falar antes da minha ordenação. E aí, não sei se você se lembra que eu fiz 2 compromissos com você naquele dia. O primeiro foi pregar o evangelho para você, ainda quando você não quiser ouvir o evangelho. Esse foi um compromisso que nós fizemos naquele dia. O segundo foi, meus irmãos, um dia eu vou falhar com vocês. Por mais que você pense que não, mas esse dia vai chegar. E aí eu lembro que depois do culto, o pastor Gaspar chegou para mim e falou, Pedro, que coisa interessante, eu nunca tinha visto um pastor falar isso para uma igreja. E aí eu não falei isso para ele, mas pensei no meu coração, e eu sou besta? E eu não me conheço? Porque, meus irmãos, a palavra de Deus me instrui a não confiar em mim mesmo, mas como um pastor, convidar a igreja de Cristo a confiar em Cristo. O Senhor está nos chamando, meus irmãos, todos os dias a depositarmos a nossa confiança não em homens, mas em Cristo. Se você passar 10 minutos no seu Instagram nos últimos dias, você vai começar a ver, né? Lá no Fuxico Gospel. Pedro, existe uma página chamada Fuxico Gospel. Pasme, existe. Meus irmãos, se você passar 5 minutos no Fuxico Gospel, você vai ver que é escândalo atrás de escândalo. Só que, meus irmãos, por que Deus tem permitido, talvez, com que tanta coisa venha à tona no nosso meio? Para que nós possamos olhar para Cristo novamente, meus irmãos. Porque talvez nós estejamos, como os discípulos de João, chamando homens e mulheres de mestre e nos esquecendo daquele que é o verdadeiro mestre. Esquecendo, talvez, daquele que é o ponto principal da nossa mensagem. Porque, meus irmãos, a mensagem que nós temos para pregar para o mundo é Cristo. A mensagem que Deus repete para nós todos os dias é Cristo. Se você começar a ler a Escritura, você vai começar a entender que Deus ele é meio monotemático. Deus ele fica repetindo o mesmo tema, meus irmãos. E qual é o tema de Deus? Cristo. Se você for até Deus falar sobre saúde, ele vai te responder Cristo. Se eu for até Deus falar sobre felicidade, ele vai responder Cristo. Se eu for até Deus perguntando sobre realização, ele vai continuar me respondendo Cristo e Cristo somente. Para qualquer questionamento que a gente faça diante do Senhor, Deus vai continuar respondendo para nós o seu tema. E, meus irmãos, o tema de Deus é Cristo. Nós não iremos encontrar em Deus e na palavra de Deus outra coisa que não seja Cristo. E, meus irmãos, graças a Deus por isso, porque o que nós encontramos é a coisa que nós mais precisamos. Talvez você tenha chegado aqui hoje à noite pensando que você precisa de muitas coisas. Pedro, eu vou lá na igreja receber uma bênção, eu vou lá na igreja receber uma oração, mas Deus te trouxe aqui para te lembrar de que aquilo que você precisa é Cristo e Cristo somente. Aquilo que move, meus irmãos, a nossa vida, que move a nossa história, é tudo aquilo que nós mais precisamos e aquilo que Deus está entregando para nós todos os dias, Cristo. E quanto mais nós recebemos dele, meus irmãos, mais nós temos então para poder dar para as outras pessoas. Quanto mais nós vamos até Deus para poder receber de Cristo, mais nós vamos nos tornando essa janela sempre limpa, para que as pessoas possam ver Cristo através de nós. E isso, meus irmãos, é uma vida santificada.
Isso é uma vida em santidade. E quando eu e você buscamos uma vida em santidade, nós começamos a antecipar na nossa própria vida aquilo que está acontecendo no céu agora mesmo. E Pedro, o que é que está acontecendo no céu agora mesmo? Meus irmãos, na sala do trono de Deus, que é o centro do universo, Deus está no centro. E tudo o que acontece, acontece ao redor de Deus. Meus irmãos, é diante do Senhor que os 4 seres viventes estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Meus irmãos, é diante do Senhor que os 24 anciãos estão agora mesmo lançando as suas coroas diante dele. É a glória de Deus, meus irmãos, que está enchendo toda a terra. Deus é o centro do universo. E todas as coisas acontecem a partir do trono de Deus. Mesmo quando nós achamos que ele perdeu o controle. Todas as coisas continuam acontecendo a partir do trono de Deus, porque ele, meu irmão, é o centro do universo. E quando nós vivemos uma vida onde Deus é o centro da nossa vida, nós antecipamos na nossa vida aquilo que está acontecendo no céu. E, meus irmãos, nos encontrar com pessoas que vivem esse tipo de vida é nos encontrar com Cristo. Nos encontrar, meus irmãos, com pessoas que vivem esse tipo de existência é nos encontrarmos todos os dias com o próprio Deus. E a minha oração é para que as pessoas que convivem com você possam se encontrar com Cristo todas as vezes que elas tiverem. A minha oração para a nossa igreja é que as pessoas que convivem conosco possam encontrar Deus em nós todas as vezes que elas nos encontrarem. Meus irmãos, que as pessoas ao esbarrarem em nós, deem de cara com Cristo. Que as pessoas ao esbarrarem em nós, deem de cara com a mensagem do Evangelho que flui da nossa vida. Porque o Senhor está nos chamando para poder preparar um caminho. O Senhor está nos chamando para que nós façamos o seu nome conhecido. Pedro, como é que a gente prepara o caminho para o retorno de Jesus? Mateus 28 diz: esse evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Pedro, parece que eu estou tão cansado, Jesus podia voltar amanhã. Eu também acho, concordo. Podia voltar hoje, concordo também. Mas, meus irmãos, Jesus volta depois que o evangelho for pregado a todas as nações e a todas as pessoas. Se nós queremos apressar a vinda do Senhor, vamos então, meus irmãos, pregar o evangelho. Pedro, mas eu não sou pastor, não é sobre isso. Pedro, mas eu não sou ministro, não é sobre isso. Todos nós que estamos aqui hoje carregamos uma mensagem e temos uma mensagem para poder compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Então, aqueles que vão adiante do Senhor, que preparam um caminho, eles têm uma mensagem, que é o nosso primeiro ponto. Mas o texto continua no versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, como aquele que vai adiante. Porque o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Meus irmãos, João Batista está dizendo aqui no versículo 28, agora para os discípulos dele, que estão incomodados com a presença de Jesus, ele está lembrando: olha, eu não sei se vocês se lembram, mas eu estou dizendo desde o primeiro dia que eu conheci vocês, eu não sou Cristo. Eu sou somente aquele que prepara o caminho para o Cristo. Então, se vocês estão confundidos, é porque vocês querem, porque eu tenho falado para vocês, eu não sou o Cristo. Meus irmãos, João Batista, o homem que ouviu a respeito dele mesmo, entre todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E, meus irmãos, quando nós dizemos entre todos os nascidos de mulher, estamos falando de Abraão, de Noé, de Moisés, de Isaac, de Jacó. E João Batista ouviu: entre todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Só que, meus irmãos, esse homem que ouviu essa frase,
ele não tentou nem mesmo por um minuto tomar o lugar de Jesus. Ele ouviu que dentre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele, mas ele não tentou nem mesmo por um minuto tomar o lugar de Jesus. Muito pelo contrário, ele fez questão de deixar claro para aqueles que estavam com ele: olha, eu não sou o Cristo. Eu sou somente aquele que está preparando um caminho para o Senhor. E, meus irmãos, muitas vezes nós experimentamos alguns cansaços, alguns problemas na nossa vida, porque talvez nós estamos demorando ainda para virar para alguém e dizer para essa pessoa: olha, eu não sou Cristo. Talvez nós estamos demorando ainda para olhar para um amigo, ou então para olhar para o seu marido, para a sua esposa, para alguém que está perto de você e está querendo fazer de você o Deus dessa pessoa. Talvez o que você precisa é olhar para essa pessoa bem no fundo dos olhos azuis dela e dizer: meu irmão, eu não sou Cristo. Você está esperando receber de mim alguma coisa que eu não posso te entregar. Você está esperando receber de mim alguma coisa que eu não posso te dar, mas eu não sou Cristo, eu preciso te lembrar disso. Eu entendo que eu preciso preparar um caminho para Ele, mas eu não sou Ele. Se você quiser, eu posso te levar até Ele, mas eu não sou Cristo. Nós ouvimos domingo passado o pastor Jô dizendo, uma frase que a pastora Rosiane, que ele falou que ela diz sempre, que o homem, meu irmão, não nasceu para estar no lugar de Deus. Nós não damos conta, nós não suportamos essa posição. Nós não suportamos esse lugar porque nós não nascemos para isso. Só que muitas vezes na caminhada, talvez, as pessoas tentam colocar sobre nós um peso que não nos pertence. E as pessoas ficam esperando de nós algumas coisas que elas podem encontrar somente em Cristo. E talvez nós estamos esperando também das pessoas, meus irmãos, coisas que nós podemos encontrar somente no Senhor. De onde vêm, meus irmãos, as nossas frustrações? De onde vêm muitas vezes as nossas decepções? Porque nós esperamos das pessoas aquilo que nós podemos encontrar somente em Cristo. Talvez você na sua vida já tenha olhado para alguém e pensado: Pedro, é Deus no céu e a pessoa na terra. Pedro, todo mundo um dia pode me abandonar. O fulano, eu tenho certeza, nunca vai me abandonar. Pedro, eu sei que um dia todo mundo pode me trair, mas a fulana nunca vai me trair. Talvez um dia você disse: Pedro, por essa pessoa eu coloco minha mão no fogo. E aí eu te pergunto: o que é que aconteceu em seguida? Sua mão pegou fogo e caiu, Ficaram só os ossos. Porque, meus irmãos, muitas vezes esperamos de outras pessoas aquilo que só podemos encontrar em Cristo Jesus. E é essa lembrança que João Batista está trazendo para os seus discípulos naquele dia: olha, eu não sou o Cristo. Eu estou apenas preparando o caminho para que ele possa passar por ele. Eu sou amigo do noivo. E a alegria do amigo do noivo é poder servir o noivo. Não é se colocar no lugar do noivo, mas é servir o noivo naquilo que o noivo necessita. E, meus irmãos, à medida que nós nos tornamos amigos do noivo, nós vamos nos tornando também cada vez mais preocupados com a noiva de Jesus. O nosso nível, meus irmãos, de comprometimento com a noiva de Jesus, que é a igreja, é totalmente proporcional ao nosso nível de amizade com o próprio Jesus. Eu falei agora há pouco sobre os escândalos. E aí talvez a nossa primeira reação quando nós vemos alguma coisa sobre um pastor, sobre uma liderança: Pedro, eu nunca mais piso numa igreja. Ah lá, não avisei, é todo mundo igual. É todo mundo pilantra. Só que, meus irmãos, a noiva tem um dono. Meus irmãos, a noiva tem o noivo. E se o nosso coração talvez está meio ainda revoltado, com alguns sentimentos confusos em relação à igreja de Jesus, nós precisamos então de mais amizade com o noivo. Porque, meus irmãos, não dá para eu ir no seu casamento se eu odeio a sua noiva. Não dá para eu participar da festa do casamento que você está me convidando se eu odeio a sua noiva. O pastor Jô falou aqui, 16 anos atrás, ele e a pastora Rose se casaram. Agora pensa comigo, eu chego para o pastor Jô no dia do casamento, falo: pastor, eu estou aqui pelo senhor, viu? Porque a sua noiva
Não faço questão nenhuma dela. Eu vim porque o Senhor me convidou, porque se depender do meu sentimento em relação à sua noiva, não tem nenhum. Para mim, tanto faz como tanto fez. E nós, meus irmãos, muitas vezes vamos nos distanciando desse lugar, vamos, dando ouvido a conversas que nós ouvimos, a conversas demoníacas muitas vezes, e talvez a pior delas seja, dá para ser cristão sem frequentar uma igreja. Dá para fazer parte do corpo sem frequentar uma igreja. Quem disse isso, meus irmãos? O nosso nível de comprometimento com a noiva é proporcional ao nosso nível de amizade com o noivo. Meus irmãos, se nós nos colocamos diante de Deus todos os dias, se nós construímos uma relação com o Senhor, não apenas num culto, mas todos os dias, meus irmãos, quando nós percebermos, nós já vamos estar nos entregando e servindo a igreja de Jesus. Não porque alguém nos pediu, não porque alguém nos obrigou, não porque vão nos pagar, não porque nos prometeram alguma coisa em troca, mas eu tenho amizade com o noivo. E se eu tenho amizade com o noivo, eu desejo também servir a noiva. Porque, meus irmãos, aqueles que preparam o caminho para que Jesus retorne, eles são amigos do noivo. Então, se você talvez tenha andado afastado da igreja de Jesus, do corpo de Cristo, Ele está te chamando de volta nessa noite. Ele está te chamando de volta nessa noite, para que novamente você se coloque nesse lugar de ser um amigo do noivo. Porque, meus irmãos, não poderemos participar do grande casamento se nós estamos ignorando a noiva de Jesus. Só que também não poderemos participar do casamento se a gente desejar estar no lugar de Jesus. São dois extremos, Da mesma maneira que eu não poderia participar do casamento do pastor Jô com a pastora Rô, dizendo que eu não queria estar ali, eu também não posso chegar para um noivo no dia do casamento e dizer assim, olha, meu amigo, eu estou aqui no seu casamento hoje, mas o que eu queria mesmo é estar no seu lugar. O que você acha que vai acontecer, meu irmão? No mínimo, eu vou ser posto para fora, Talvez na base do soco e dos pontapés. E João está preparando o coração dos discípulos dele contra esses dois extremos. Não rejeitem a noiva de Cristo, mas também não desejem estar no lugar de Cristo. E eu estou lembrando vocês, eu não sou Cristo, eu sou somente aquele que está preparando o caminho. Meus irmãos, Cristo continua sendo capaz de fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Por mais talvez que você já tenha se acostumado a levar a sua vida na força do seu próprio braço, meus irmãos, Jesus Cristo ainda dá conta de resolver aquilo que eu e você não conseguimos resolver. Talvez você já tenha levado as suas questões para tantas pessoas, mas hoje seja o dia de você levar as suas questões para quem finalmente pode resolver e pode lidar com as suas questões. E essa pessoa é Cristo. Talvez a única pessoa para quem você pode ir, você ainda não foi. Só que, meus irmãos, Cristo continua sendo capaz de fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Ele continua sendo capaz de fazer aquilo que os nossos amigos não podem fazer. Meus irmãos, aquilo que os remédios não conseguem fazer, aquilo que os médicos não conseguem fazer, meus irmãos, Cristo continua sendo capaz de fazer todas essas coisas. Porque Ele é a pessoa mais importante, é sobre Ele que nós falamos. Então, quando você estiver diante de uma situação talvez impossível de ser resolvida, clame o nome de Jesus. Quando você estiver diante de uma situação impossível de ser solucionada, clame o nome de Jesus. O meu chefe, alguns anos atrás, ele se encontrou com um missionário. E esse missionário ele lidera uma agência missionária que está presente em mais de 53 países ao redor do mundo. E o nome desse homem é pastor José Rodrigues. Ele perguntou, pastor, como é que vocês fizeram, vocês da MCM, Missão Cristã Mundial, como é que vocês conseguem estar presentes ao mesmo tempo em 53 países diferentes? E ele respondeu para o pastor Léo naquele dia, ele disse, Léo, eu entendi ao longo dos anos que nós
não podemos, mas as nossas orações podem. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor nessa caminhada de missões, é que nós não podemos, mas as nossas orações podem. Meus irmãos, nós não podemos, mas as nossas orações podem. Não porque nós estamos orando, mas por conta de quem está ouvindo a nossa oração. Por conta de quem está ouvindo aquilo que nós estamos derramando diante dele. Nós não podemos, mas as nossas orações podem. Nós não somos Cristo, mas estamos preparando o caminho até Ele. E cada vez que nós vamos até Ele, meus irmãos, nós recebemos novidade de vida. Nós recebemos ânimo para o nosso homem interior. Nós recebemos novas forças para continuar seguindo esse Deus rumo à eternidade. E o último versículo desse texto diz, João dizendo ainda, convém que Ele cresça e que eu diminua. Outras traduções dizem, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E eu quero chamar a banda aqui já de volta, para a gente poder orar daqui a pouco. Meus irmãos, os precursores, aqueles que preparam o caminho, eles são testemunhas de Jesus. Eles testemunham a respeito daquilo que eles viram, a respeito daquilo que eles ouviram. E é muito bonito quando nós olhamos para a história de João Batista, e a gente começa a perceber como é que a história de João Batista se encaixa numa história que é muito maior do que ele. Porque lá no livro do Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 15, quando Deus prova Abraão está prestes a sacrificar o seu único filho. Só que antes ele já havia dito para Isaac, quando Isaac perguntou, pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão respondeu para Isaac naquele dia, meu filho, Deus vai prover para si mesmo um cordeiro para o sacrifício. E meus irmãos, quando João Batista avistou Jesus andando no deserto, o que foi que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele dia, meus irmãos, foi como se esse eco do Antigo Testamento, ele fosse finalmente fechado. O Cordeiro que havia sido prometido lá em Gênesis, não estava apenas diante de João, estava diante de todas as pessoas. Deus encarnado, Deus em forma de gente, andando no meio das pessoas de Jerusalém. E como eu disse no começo, meus irmãos, quanto mais o ministério de Jesus crescia, mais o ministério de João Batista ele ia diminuindo. E meus irmãos, Deus está nos chamando para sermos preparadores do caminho, Deus está nos chamando para sermos precursores. Só que, meus irmãos, à medida que Jesus for se tornando conhecido, a gente vai se tornar talvez cada vez mais desconhecido. À medida que Jesus for se tornando cada vez mais necessário para as pessoas que estão à nossa volta, a gente vai começar a se tornar cada vez mais desnecessário. E aí nós vamos poder dar o mesmo testemunho que João deu no versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque na verdade, meus irmãos, Deus está nos convidando todos os dias para a gente se envolver numa história que é muito maior do que nós mesmos. Muitas vezes eu e você, nós andamos pela vida angustiados, perguntando para Deus, Deus, qual que é a sua vontade para mim? Deus, o que eu nasci para fazer? Deus, com quem que eu vou casar? Deus, eu vou ter filho ou não vou ter filho? E talvez, meus irmãos, nós perguntamos pouco para Deus, Senhor, onde é que eu me encaixo na sua história? Deus, aonde é que eu me encaixo naquilo que o Senhor está fazendo agora mesmo no mundo? Porque, meus irmãos, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas capacidades não existem para levantar o nosso próprio nome. Deus nos deu todas essas coisas para que o nome dele se torne conhecido através de nós. E quanto mais nós elevarmos o nome de Deus com a nossa vida, mais o nosso próprio nome vai se tornar desnecessário. E não vai doer, não vai ser difícil, porque nós teremos entendido que é necessário que o Senhor cresça e que a gente diminua.
Isso, meus irmãos, vai nos ajudar a vencer o que nós falamos aqui já em outras oportunidades, a vencer a nossa mania de plateia muitas vezes. Porque talvez hoje o desejo do seu coração é: Pedro, mas eu queria tanto que as pessoas enxergassem o meu dom. Pedro, eu queria tanto que as pessoas enxergassem o meu talento. Pedro, eu queria tanto que as pessoas me reconhecessem por aquilo que Deus deu para mim, mas parece que ninguém me nota, parece que ninguém me vê. Só que, meus irmãos, Salmos capítulo 33, do versículo 13 ao 15, diz que o Deus Todo-Poderoso olha dos altos céus e Ele enxerga, Ele olha as suas criaturas. O Senhor nos olha da eternidade, Ele enxerga o homem que Ele criou, e o salmista diz que Ele nos olha, Ele nos enxerga e Ele também nos ouve. Meus irmãos, ainda que as pessoas não nos vejam, ainda que as pessoas não nos ouçam, meus irmãos, existe um Deus no céu agora mesmo que nos vê e que nos ouve. E esse Deus que nos vê, que nos ouve, nos convidou, nos incluiu na história dele, nos incluiu no plano dele. E, meus irmãos, a nossa bênção, o nosso privilégio é nós podermos participar da história de Deus. Ainda que você pense que o que você tem é muito pouco, se você recebeu, se você tem recebido algo do céu, então você tem algo para entregar para as pessoas. Se você tem recebido algo de Jesus nesses dias, então você também tem algo para poder compartilhar com as pessoas. Só que para isso, meus irmãos, é necessário que nós olhemos para Ele. E a palavra diz: aqueles que olham para Ele estão radiantes de alegria, e não se achará frustração no rosto daqueles que olham para Jesus. Isaías disse: olhem para Ele e sejam iluminados. Olhem para Ele e não sejam confundidos. Olhem para Ele e fiquem satisfeitos. Meus irmãos, essa é a mensagem mais simples que nós podemos ouvir nesses dias, mas a mensagem mais essencial que nós podemos ouvir. O que nós precisamos, meus irmãos, é de Cristo e de Cristo somente. Você não precisou de Cristo somente no dia que você veio aqui na frente, levantou a sua mão e Ele te salvou. Nós continuamos precisando dEle todos os dias da nossa vida. Porque sem Ele, meus irmãos, nós não damos conta de atravessar as montanhas e os vales que nós teremos que enfrentar na nossa história. Sem Ele, nós não vamos conseguir vencer as batalhas que vão se colocar muitas vezes na nossa frente. E o chamado de Deus para a sua igreja nesses dias é: olhem para o Filho. Olhem para Cristo. Olhem para o alto e vocês não serão confundidos. Olhem para a rocha e vocês não serão abalados. Olhem para Ele e vocês não serão decepcionados. Amém, meus irmãos?